Ser mãe é um desafio desde a hora que se escolhe ou se descobre que vai ter um filho. Dizem que ser mãe é ter medo, ou que mãe é padecer no paraíso. Enfim, não existe regra, muito menos cartilha para seguir para ser uma boa mãe. Todas somos diferentes e sempre queremos acertar. E com a maternidade atípica, também é assim. Nossa equipe conversou com quem vive uma jornada e hoje compartilha histórias e aprendizados com outras mulheres e famílias. O conceito de uma família atípica pode ser muito abrangente. Essas famílias podem incluir pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, com algum transtorno de saúde mental ou com alguma síndrome ou doença rara. Mas uma coisa é comum em todos esses cenários: o desafio que as pessoas responsáveis têm no cuidado com um familiar que demanda uma atenção especial. É para falar sobre esse assunto que a gente está aqui hoje com a Juliana Vinhas, que é uma mãe atípica e mãe atípica em dobro, porque um dos filhos tem superdotação e uma filha que também tem síndrome de Down. Então, Juliana, seja bem-vinda aqui ao Ver Mais e conta pra gente um pouco do desafio, né, de lidar no dia a dia com os filhos, com essa condição, mas o amor que uma mãe típica tem, assim como qualquer mãe tem pelos seus filhos. Olá, Vinícius, olá, Fábio, olá a todos. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui e poder falar sobre essa situação, sobre a maternidade atípica, que nada mais é do que a maternidade, mas também uma maternidade com um ingredientezinho especial, porque a gente normalmente está enfrentando desafios um pouco diferentes, né, de lidar com indivíduos neurodiversos, com indivíduos atípicos, que requerem aí, como você mesmo acabou de falar, algumas demandas específicas, né, que a gente esteja aí inteirado, com muito conhecimento, com uma rede de apoio também bastante preparada, com muito amor e também com muita coragem. No meu caso, eu tenho 2 filhos, o Luiz Gustavo, que tem o diagnóstico de altas habilidades superdotação, e a Ana Luísa, que tem a trissomia do cromossomo 21, que também é mais conhecida como a síndrome de Down. Como é que fica o coração da mãe no dia a dia, alguns afazeres, até coisas que para uma família típica é rotineiro, é normal, mas no caso de uma família típica acaba sendo um desafio um pouco maior? A gente precisa lidar no dia a dia com muitas questões, a gente precisa lutar contra o capacitismo, né, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. A gente precisa também buscar muito as questões ligadas à inclusão, à acessibilidade, buscar muito conhecimento, como eu comentei antes, fortalecer a nossa família e outras famílias também, né, buscar esse conjunto. Então eu acho assim, e sobretudo continuar amando e fortalecendo os indivíduos atípicos, que são os nossos filhos. Então, com certeza, além da maternidade típica e comum, vai ter aí desafios a mais, né? Vai ter um acréscimo aí nos nossos desafios. Já começa o desafio um pouco até nas palavras que a gente deve utilizar, às vezes no diagnóstico. As mães não conhecem, os pais não conhecem, mas para a gente que é leigo também, às vezes a gente esbarra na própria forma de definir, né, uma situação, uma condição especial dessas. Por exemplo, você poderia nos explicar hoje como que trata realmente, por exemplo, o quadro da sua filha, né? A gente costuma chamar de síndrome de Down, mas tem outras especificações, outras formas mais corretas e adequadas de distinguir, né? Claro que o termo síndrome de Down se popularizou e ele não está errado, mas com a popularização ele também acabou se tornando um pouco pejorativo, né? E às vezes a gente acaba chamando, olha lá o Downzinho, olha lá a Downzinha. E assim, não é um Downzinho, uma Downzinha, é uma pessoa, é um indivíduo, né? É um ser humano completo. E para a gente fortalecer esse ser humano completo e dizer, olha, primeiro de tudo, tu é uma pessoa, tu é um indivíduo que e além de ser um indivíduo completo, também tem uma característica específica, que é esse cromossomo extra. Então, o que a pessoa com a síndrome de Down tem? Ela tem 3 cromossomos 21 ao invés de 2, que é o padrão, né, nas células. Então, ela tem a trissomia do cromossomo 21. É uma alteração genética. E para que a sociedade em geral entenda o que é essa síndrome, é que a gente vem buscando que se fale cada vez mais na alteração genética em si, que se fale em trissomia do cromossomo 21, falando mais em trissomia do cromossomo 21 e menos em síndrome de Down, para trazer à tona essa informação e para desmistificar um pouco aí alguns mitos e tabus que tem envolvendo a terminologia da síndrome de Down.
Esse e muitos outros desafios que você já enfrentou pessoalmente, né, Juliana, estão agora sendo compartilhados com outras pessoas, né? Conta pra gente um pouco sobre os livros que você escreveu e colaborou e como você tem compartilhado essa experiência para que outras pessoas também encontrem um pouco de acalento, né, na sua própria história. Bom, então eu comecei publicando a minha história em 2018, no livro Mais Que Dois, o singular e o plural e uma maternidade não típica. No livro eu contei um pouco da minha história com os meus 2 filhos, né? Então eu narrei as descobertas, as dores, os desafios, mas também as alegrias e as conquistas, né? Em ter os 2 indivíduos atípicos, né? Debaixo do mesmo teto e com a certeza de que se numa casa a gente tem 2, lá fora tem muito mais que 2. A minha ideia era que a sociedade pudesse olhar para esses indivíduos, enxergar esses indivíduos. E a partir do lançamento do livro, eu percebi que a gente precisava, além de falar sobre inclusão, promover a inclusão e a acessibilidade. E aí acabamos desenvolvendo e lançando o site Mais Que Dois, contando a história de outras famílias atípicas aqui da região oeste e colocando lá dentro do site o audiolivro, para que as pessoas que não pudessem ler o livro pudessem ouvir o livro. E também, como uma alternativa, publicamos o livro em braille para que as pessoas cegas também tivessem acesso à leitura do livro por meio da obra em braille. E mais recentemente, agora em março desse ano, participei da publicação do livro A Mãe Que Me Tornei, que é histórias de mães atípicas de todo o Brasil que escrevem cartas, né, para outras mães e até para que elas mesmas, né, possam dizer o que eu diria para mim mesma, né, sobre a minha maternidade. Juliana, para a gente finalizar, estamos aí quase no Dia das Mães, deixar uma mensagem, né, de carinho, de apoio para outras mães atípicas também, enfim, para todas as mães, né, de forma geral, que estão assistindo Ver Mais. Que todas as mães possam ter de verdade o seu Dia das Mães. Que o Dia das Mães, claro, possa ser todos os dias, mas que elas possam celebrar, que elas possam amar, que elas possam ter força. E, sobretudo, que as pessoas que estão ao lado dessas mães possam ser fonte dessa força, porque muitas vezes na maternidade atípica existe uma solidão muito grande. Então, não depende só das mães, o amor está dentro da gente, a coragem normalmente está dentro da gente. A gente quer fazer tudo e mais um pouco pelos nossos filhos, mas a gente ainda precisa de políticas públicas, a gente ainda precisa de várias ações, a gente ainda precisa da ajuda das escolas, das terapeutas, dos vizinhos, dos familiares. Então eu acho que, sobretudo nesse Dia das Mães, ajude uma mãe. Né? Faça realmente que uma mãe se sinta mais feliz, se sinta mais protegida, se sinta mais amparada. E não só no Dia das Mães, que esse Dia das Mães possa continuar sendo realmente, efetivamente, todos os dias. E que as mães atípicas possam se sentir mais fortalecidas, porque o mundo, afinal de contas, é de todos e precisa ser para todos. Obrigado, Juliana Vinhas. Fábio, não preciso dizer mais nada aí, né? Tá dado um recado emocionante. A gente volta com você aí no estúdio. Tá certo, a Juliana Vinhas, o fervor que ela fala, a paixão que ela fala disso, né? Obrigada, Ju, por sempre nos receber, fazer esse trabalho tão lindo, que com certeza é a sua missão nessa vida. Beijo para você, para Ana, que estava brincando ali na reportagem, para o Luiz, que já está na universidade, nem apareceu, e para o papai Wagner.